E aí pessoal, como é que vamos todos? Celso Yamamoto, na área, falando sobre acupuntura com vocês, tirando dúvidas. Tem algumas perguntas que são bem interessantes nesse espaço, outras eu tenho que ficar pensando como é que eu vou encaixar essa resposta para ficar uma resposta legal, por isso que eu atraso algumas respostas que eu dou para vocês. Mas na medida possível, eu estou sempre tentando responder todas elas, tá bom? Entre as perguntas que me foram passadas, tá? Bem recentemente, o @A93713, que eu vou chamar só de @A, tá? Vai ficar mais fácil, porque senão é muita coisa aqui, um código aqui. Mandou o seguinte comentário: boa tarde. Quais é a oitava síndrome? Eu acho que é melhor assim. Qual é a oitava síndrome? Aí ele colocou uma lista aqui, tá? 1. Depressão do Qi do fígado. Tá? Não vou ler o nome que está aqui em chinês, tá? Vou só ler o que está em português mesmo aqui. 1. Depressão do Qi do fígado. 2. Deficiência de Xue do fígado. Quem não sabe o que é Xue é sangue, tá? Então, deficiência de Xue do fígado. 3. Hiperatividade do Yang do fígado. 4. Fogo crescente do fígado. 5. Agitação do vento interno do fígado. 6. Estagnação de frio no canal do fígado. E 7. Umidade e calor no fígado e vesícula biliar. Bom, antes de mais nada, eu queria saber o que você tem contra o fígado aqui, porque tá tudo fígado aqui, tá? Ok, esse vídeo, esse comentário veio, tá, dentro de um vídeo onde eu falo sobre as 8 síndromes. Antes de mais nada, o que são essas 8 síndromes? 8 síndromes, então, na verdade, não é essa lista que você passou. Seriam 8 manifestações, tá, que a gente pode estar encontrando. Então, a pessoa pode ter uma síndrome Yin ou uma síndrome Yang, uma síndrome por excesso, uma síndrome de deficiência, uma síndrome de calor, uma síndrome de frio, uma síndrome superficial, uma síndrome profunda. Tá? Sendo que geralmente a gente usa uma combinação desses fatores. Por exemplo, uma pessoa pode estar com um excesso de energia Yang, que está se manifestando como um calor que pode ser profundo, ou uma deficiência do Yang, que se manifesta como frio e que pode ser superficial ou profundo também. Tá? Então a gente usa uma combinação dessas características, dessas síndromes, tá? Para explicar o que está acontecendo com uma pessoa. Ok, antes de mais nada, mais uma vez, o síndromes é um fator que eu não uso como referência durante uma análise e principalmente para pensar num tratamento de uma pessoa. Porque basicamente, como eu sempre falo, síndrome, tá, não é um negócio legal. Quiserem saber por quê? Antes de mais nada, pedir para vocês, né, de fazer o quê? Deixarem o seu like, deixem o seu gostei. Então, para continuar acompanhando esse vídeo legal, antes de mais nada, aproveitem, vai lá no botãozinho de like, vai no botãozinho de gostei e deixem o seu clique lá. Tô vendo que vocês assistem muitos vídeos aqui, só que não estão deixando o seu like. Então, aproveite, tá, esse momentinho aqui para deixar o seu like, porque isso é importante. O YouTube começa a ver que vocês estão acompanhando os vídeos, tá? Coloca sua relevância, tá? Assine o canal para saber quando tem vídeos novos aqui, tá? Deixem ativado o sininho, que às vezes o YouTube acaba não mandando aviso para vocês, para saber quando tem vídeos novos aqui no canal. Né? Comentem esse vídeo, compartilhem com outras pessoas que também querem aprender acupuntura e me ajudem a financiar esse canal acessando o site shenlong.com.br e adquirindo um dos meus cursos online. Tenho certeza que vocês vão gostar desses cursos, vocês vão aproveitar bastante para aprender acupuntura. Tá? Então, você está colocando algumas coisas aqui, tá? Você fez uma relação, só que eu não sei, algumas coisas são importantes para a gente saber aqui, tá? Por que você colocou essa lista aqui falando sobre associando com síndromes? Bom, antes de mais nada, por que eu não gosto de síndrome? Tá? Recentemente também alguém colocou um comentário, tá? Com várias indagações aqui, só que quando eu estava querendo responder esse comentário, infelizmente ele sumiu, desapareceu, não encontrei mais esse comentário. Mas uma das coisas que eu queria falar, que estava nesse comentário, por exemplo,
é que eu não lembro direito, mas era basicamente assim. Ele citava um nome de um autor chinês, tá, que escreveu um livro. Inclusive falou que eu deveria aprender a ler esse livro, porque se eu não li esse livro, ele me deixou me assim, por baixo, falando que se eu não ler esse livro, eu não sou um bom acupunturista, tá? Tá. Mas tudo bem. Mas nesse livro o autor fala que se tratam sim doenças, pelo menos foi colocado, inclusive ele colocou uma ênfase lá, falando que na acupuntura, segundo esse autor, a acupuntura trata sim doenças. E eu sempre falo, a acupuntura não trata doença, a acupuntura trata o paciente. A visão da acupuntura não é tratar doenças, mas é tratar as pessoas, os pacientes. Tá? Mas lá ele estava falando que a acupuntura trata sim doenças. Inclusive ele falava, por exemplo, que esse autor fala que através dos sinais e sintomas apresentados por pessoa, é a partir daí que se faz uma avaliação. Por exemplo, ele usou lá um exemplo da hipertensão, que seria relacionado com uma, pelos sinais e sintomas, seriam classificados como, tá? Ele colocou lá duas classificações que eu não me recordo agora, mas uma delas, se não me engano, seria uma estagnação do yang do fígado. Por isso que eu estou usando essa lembrança desse comentário para responder a esse comentário atual agora. Então seria uma estagnação do yang do fígado. Ora, por que eu não gosto do conceito de síndrome? Pelo mesmo motivo que foi apresentado aqui. Ele fala que a acupuntura trata doenças, mas ao invés de usar o termo doença, ele simplesmente troca o termo doença, no caso hipertensão, por um conceito de síndrome. Síndrome de um excesso ou estagnação da energia yang no fígado. Tá? Então seria a mesma coisa que falar assim, a acupuntura não trata doenças, ele vai tratar a estagnação do yang do fígado. Só que a pessoa que está apresentando isso daí, tudo bem, a gente pode analisar pelos sinais e sintomas. Mas uma pessoa que tem hipertensão, ela é muito mais do que uma doença, ela é muito mais do que uma síndrome. Ela não é apenas aqueles sinais e sintomas de que são apresentados numa doença ou numa síndrome. Tá? Por exemplo, no caso de hipertensão, para ficar mais claro, uma pessoa que tem hipertensão tem queixas físicas. E são essas queixas físicas que se manifestam como sinais e sintomas da depressão. Só que ela pode apresentar problemas emocionais também. E pessoas diferentes que têm a mesma queixa de hipertensão podem ter queixas emocionais diferentes que estão culminando na queixa física da hipertensão. Existem fatores mentais também, tá, que podem estar influenciando nessa doença, tá, na hipertensão. Então a pessoa que tem um problema mental específico e que outra pessoa não tem, pode desenvolver hipertensão, enquanto outras pessoas, por outros fatores mentais, por outras queixas mentais, também podem apresentar hipertensão. Só que nessas horas, então, o tratamento dessas duas pessoas acabam sendo diferentes para os mesmos sintomas e sinais físicos, para a mesma doença, para a mesma síndrome, no caso. Tá? Então a gente pode até analisar e fazer um diagnóstico. Tá? A pessoa tem tal doença ou tem uma síndrome específica. Só que a pessoa é muito mais do que isso. E é isso que eu sempre falo para todo mundo. Que é por isso que a acupuntura, na verdade, ela não trata doenças, ela não trata síndromes, ela trata pessoas, pacientes. E isso eu sempre gosto de falar para vocês, para que vocês não se tornem apenas usuários de receitas, de protocolos, de formulários de tratamento, mas que possam sempre estar pensando num conceito, num mundo mais vasto. Aqui no caso, a mesma coisa aqui, arroba. Tá? Você está perguntando qual a oitava síndrome. Bom, antes de mais nada, você está falando que tudo isso daí tem a ver com o fígado. Não tem relação só com o fígado. A síndrome pode estar associada com qualquer um dos 5 elementos, com qualquer órgão. Então até vou fazer o seguinte, até para a gente poder facilitar aqui. Facilitar não, para a gente poder ter uma compreensão melhor, eu vou tirar o fígado aqui dessas equações todas que nós temos aqui. Equações das sequências todas aqui, tá? Para se concentrar naquilo que seria um conceito de síndromes aqui. Vou tirar até isso daqui também, tá? Pronto, apagar aqui, borrar tudo, tá? Tirar isso daqui também, tá? Para a gente não ficar vendo isso daqui, tá ok?
para a gente pensar em conceito de síndromes aqui. Então, se a gente for pensar em conceito de síndromes, vamos lá, tá? Então, Yin ou Yang, tá? Então, Yin ou Yang, então tem uma coisa Yang aqui, tá? Que a gente pode classificar como Yang, tá? A energia, o sangue, também poderia ser manifestações de energia Yin Yang. A energia seria mais Yin em relação com o sangue. Aliás, a energia seria mais Yang em relação com o sangue, que seria mais Yin. Então, seriam manifestações também dessas energias em Yang. Tá? Vamos ver se tem mais um que. Excesso de deficiência. Então, excesso de deficiência está aqui. Depressão posso considerar como uma deficiência. Hiperatividade posso considerar como um excesso. O crescente aqui seria um excesso também, né? Tá, então teria esse daqui como excesso. Calor, frio, tá lá, calor, frio. A gente tem aqui, vamos dar a canetinha aqui de novo, calor, frio. Temos um frio aqui, temos um calor aqui. Apesar de não ter outras manifestações climáticas, tá? A gente podia até considerar também o fogo aqui, né? Como manifestação de calor, ok? Superficial, aliás, como as energias climáticas aqui, manifestadas com calor e frio, na verdade, apesar de não estarem constando, mas o vento e a umidade também poderiam ser classificados como manifestações de calor e frio também, ou de energia yin yang. Tá? Espera aí. Falar nisso, a agitação também pode ser considerada como excesso, estagnação também como um excesso, tá? Então aqui tem o frio, superficial e profundo, tá? Então vamos lá no superficial e profundo. Tem aqui um profundo, o interno, então tá faltando só um profundo, tá? Então a oitava síndrome que estaria faltando aqui, eu poderia estar falando, só está faltando, aliás, profundo não, superficial. Só está faltando alguma coisa que pudesse ser classificado como alguma coisa mais superficial. Aqui, o resto está tudo aqui dentro, tá? Ok, posso fazer isso, pensar e raciocinar desse jeito que eu fiz aqui com vocês? Eu posso, tá, gente? Mas, na verdade, isso que é mais importante, arrobar. Tá? Primeiro, essas manifestações podem estar em todos os 5 elementos, mas o mais importante que vocês têm que pensar, na verdade, é o seguinte: eu não sei de onde você tirou essa relação, tá? De repente você pegou de um livro e aí você ficou meio em dúvida, tá? Porque ele citava então 7 manifestações quando se falava de síndromes, tá? Então estaria faltando uma 8ª síndrome aqui no caso, e aí você levou em consideração esses 7 como sendo conceito de síndromes. Mas o mais importante, você pode ter essa lista toda, tá? Mas o mais importante mesmo que você tem que pensar é o seguinte: depressão do qi do fígado. Como essa depressão do qi do fígado está se manifestando? O que a pessoa está apresentando? Qual é a queixa que ela está apresentando? Seja física, mental e emocional, que você classifica como uma depressão do qi do fígado. Né? Eu não sei. Não sei o que está acontecendo com o paciente. Isso que é mais importante. Tá? O que está acontecendo com o paciente? Eu posso dar alguns exemplos de depressão do qi do fígado, mas de repente tem muita gente que vai chegar e vai anotar do lado. Depressão do qi do fígado são esses sintomas que o Celso falou. Tá? Não. Tá? Depressão do qi do fígado não vão ser os sintomas ou sinais que eu vou estar falando. Vão ser os sinais ou sintomas que o paciente está apresentando. Então, se eu disser para você, depressão do qi do fígado é tal sintoma, tá? Para muita gente, tá, vai ficar automaticamente ligado. Depressão do qi do fígado é tal sintoma. E não. Ou seja, uma pessoa que não tenha esse sintoma pode estar apresentando outras queixas, outros sintomas que têm relação com a depressão do qi do fígado. Que queixas são essas? Vai depender do paciente. Tá? Ou seja, eu posso dar uma lista de queixas e sintomas, tá? E de repente nessa lista de queixas e sintomas vai estar faltando justamente a queixa ou o sintoma que o seu paciente está apresentando e poderia ser classificado como uma depressão do qi do fígado. O mesmo vale para as outras queixas que você colocou aqui, para as outras síndromes que você colocou. Tá? Então, por exemplo, deficiência de Shui, deficiência de sangue no fígado. Uma pessoa está apresentando o quê?
para você falar, isso daí está faltando sangue no fígado. Como é que você imagina que uma pessoa que está faltando sangue no fígado, o que ela vai estar apresentando? Eu estou sentindo tal coisa. Para você falar, isso daí é uma deficiência de sangue no fígado. Tá? A mesma coisa vale para o fogo crescente do fígado. Bonito isso daí, poético, né? E daí? Tá? A pessoa está apresentando o quê? Tá? Para você falar que ela está com fogo crescente no fígado. Qual é a queixa que ela está apresentando? É isso que eu acho que faz falta e confunde muito o aluno quando vai aprender acupuntura. Tem essa lista aí cheia de coisas, cheia de informações, tá? Com uma linguagem até mais rebuscada, agitação do vento interno do fígado. Falar isso para ir para um paciente assim, tá? Que ela pergunta, o que você tem? Se você está com uma agitação do vento interno do fígado. É poético, tá? É bonito de falar esse tipo de coisa, mas o que isso daí significa? Tá? Quais são as queixas, quais os sintomas que eu estou associando? Então, para falar que você está com uma agitação, tem uma agitação do vento interno no fígado, por isso eles estão se manifestando dessa forma em você. Se você souber responder essa pergunta, você já está a meio caminho andado também para fazer outra coisa que é importante. Não é o diagnóstico, é a escolha de pontos adequados para tratar uma pessoa. E é por isso que eu trabalho mais com o conceito dos 5 elementos, a avaliação dentro dos 5 elementos. Quem me acompanha já há um bom tempo aqui sabe que eu não trabalho com o conceito de síndromes. Por quê? A ideia de você estabelecer que a pessoa tem uma síndrome, primeiro, tá simplesmente trocando a palavra doença pela palavra síndrome. Segundo, parece que a pessoa só tem essa síndrome porque tem determinadas queixas e sinais que estão associados com aquela doença também. Tá? Só que é muito mais do que isso. Quando a gente coloca dentro daquela avaliação dos 5 elementos, a gente tem aquela visão mais ampla do que está acontecendo e a gente descobre que às vezes o problema não está no fígado. Então a pessoa pode ter um fogo crescente no fígado, mas esse fogo crescente, na verdade, depende do que está acontecendo no elemento água. A água pode estar afetando a energia do elemento madeira, causando então essa queixa do fogo crescendo no fígado. Ou seja, o mais importante muitas vezes não é tratar o fígado, não seria tratar o elemento madeira, mas sim trabalhar a energia do elemento água. Tá? Então quando a gente faz aquela avaliação dos 5 elementos, a gente consegue ter uma visão mais clara de tudo que está acontecendo com o paciente e a gente consegue fazer um melhor tratamento mais adequado para cada caso. Tá? Quem não sabe, então, no meu curso online de acupuntura, inclusive eu foco muito nisso. Tá? Uma vez eu ouvi um aluno chegou para mim e falou que um outro professor de um outro curso que ele estava falou que o meu curso de acupuntura ele é muito bom na hora de fazer avaliação, mas muito fraco na parte de falar sobre tratamento. Tá? Aí eu falei, mas por que você acha que ele falou isso para você? Tá? Ele respondeu, é porque você faz a avaliação pelos 5 elementos, então você sai fazer uma avaliação melhor do que está acontecendo no paciente. Tá, mas por que você acha que ele falou que o meu curso é muito fraco na hora de falar sobre o tratamento, sobre quais pontos podem ser usados? Tá? Aí ele falou, eu sei por que, Celso. Tá? É porque lá no outro curso, tá? Para cada eles fazem tratamento através de síndromes. Então ele chega e fala, essa síndrome, vocês vão usar esses pontos aqui. E tá com uma lista de pontos para a gente fazer tratamento daquela síndrome. Você não faz isso. Você faz a gente fazer a avaliação energética de tudo que está acontecendo no paciente e fala para a gente, que é aluno ainda, para a gente poder escolher os pontos, fazer o tratamento, elaborar uma escolha de pontos de acordo com a avaliação. É por isso que ele falou que você é muito, muito fraco. Na verdade, você não é fraco. Tá? Você simplesmente não dá receita de tratamento para a gente. E é bem por aí. Mesmo nos cursos onde eu foco muito sobre um aspecto só de tratamento, eu sempre falo, aquilo lá é uma sugestão de pontos que você pode fazer no tratamento, mas que você, como acupunturista, vai saber a melhor forma de utilizar aquela combinação de pontos junto com os pontos que você vai estar escolhendo na avaliação energética do seu paciente. Tá bom? Então, quiser saber mais sobre isso, tá? Você vai descobrir, fazendo meu curso online de acupuntura, você vai descobrir que lá eu faço muita discussão de casos, tá? Para fazer uma avaliação energética e para fazer, então, a escolha de pontos adequados para cada tratamento. É isso, gente.
Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o conceito de acupuntura. Nos vemos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.